E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Bem, agora tá passando um avião aqui em cima de casa. Bom, tô aqui para fazer análise e a correção, ou melhor, a resolução, né? De mais uma prova de um concurso de inglês para professor, um concurso público, né? A prova de inglês. Lembrando que eu faço a análise e a correção só da prova de inglês, só das questões de inglês, tá? Nem metodologia eu trabalho, pelo menos não por enquanto, não sei se algum dia eu vou me arriscar a fazer também, mas por enquanto é só prova de inglês, parte de interpretação de texto, vocabulário e gramática, tá? Então, essa prova aqui foi aplicada em 2018, no município de Maricá, pela Universidade Federal Fluminense. Essa prova foi mandada para mim pelo WhatsApp, por um inscrito do canal, e então eu vou fazer a resolução aqui com vocês. Eu não tenho link para colocar depois para vocês acessarem, tá? Mas se alguém tiver interesse, me chama no WhatsApp que eu vou deixar ali na descrição, que eu mando para vocês, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer da questão 21 até a 35, que é a parte relativa a inglês. Lembrando então, pessoal, que eu tenho o grupo do WhatsApp, tá? O grupo dos professores, que é onde eles me mandam sugestão para fazer vídeo, provas para eu fazer análise e resolução aqui no canal, onde a gente conversa sobre concursos, onde a gente conversa sobre questões, tiramos dúvidas, enfim, é um grupo já que está com quase 150 professores. Eu vou deixar o link aqui do grupo depois para quem quiser participar. É bem-vindo qualquer professor, tá? De inglês, é claro, né? Do Brasil todo, porque a gente vai estar falando só sobre essa área especificamente. Eu vou deixar o meu WhatsApp profissional também, se alguém quiser entrar em contato comigo, tá? Para aula, para reforço. Eu não dou aula de inglês, curso normal de inglês, tá? Eu trabalho especificamente com concursos e provas. Então, por exemplo, você está estudando inglês para um concurso específico, precisa de um reforço em algum conteúdo, precisa aprender algum conteúdo de forma mais rápida, precisa encarar uma prova, um vestibular, um Enem, ou uma prova internacional, um concurso, seja para o que for, não específico só para professor, né? Um doutorado, enfim, qualquer concurso que tenha questões de inglês, eu posso te ajudar. Só me chamar no WhatsApp. Eu tenho alguns cursos que eu faço também, né? Que eu dou para os alunos quando eles me pedem. Então, por exemplo, mês passado, novembro, eu tive 3 turmas de interpretação de texto. Eu tenho um curso disponível agora para o concurso de Saquarema, da Banca IBAN, que vai ter em janeiro, que era para ser agora no dia 10 e 11, né, de dezembro, eles transferiram para o final de janeiro. Então, eu vou deixar o link depois ali da plataforma Eduz, que eu tenho o meu preparatório, que eu peguei os conteúdos de gramática de inglês, que vão cair nesse concurso da IBAN Saquarema, e preparei algumas aulinhas, então estão disponíveis lá na plataforma Eduz, para quem quiser adquirir. E eu estou planejando um curso intensivão de gramática agora para janeiro, tá? Então, quem quiser me seguir lá no Insta, eu fiz um Insta profissional agora, e lá eu vou colocar mais informações sobre esse curso, esse intensivão de gramática para janeiro, que também vai ser através da plataforma Eduz, mas serão aulas ao vivo, com material em PDF, depois vai ficar gravado, é claro, mas no meu Insta vai ter mais informações, eu vou deixar o link aí para vocês também na descrição. Chega de papo, vamos para a prova, né? Então, aqui nós temos um texto, tá? Esse texto aqui, ele vai da questão 21 até a 35. Então, sempre leiam, gente, os enunciados e leiam as instruções, tá? É muito importante vocês saberem da onde até onde vai sobre o texto, porque existem algumas confusões, alguns erros, às vezes, nas provas. Já aconteceu, inclusive, acho que foi no curso de interpretação, que a gente pegou um que tinha da questão tal até a questão tal, o texto correspondente, e não ia até a questão tal. Tinha umas questões bem aleatórias no meio, então tem que cuidar. Então, aqui, texto 1. Women's Rights Convention. Então, aqui vai falar sobre uma convenção que teve sobre o direito das mulheres, coordenação motora hoje tá boa, né? E essa pessoa aqui, que eu não vou arriscar falar o nome dela, tá? Que é uma mulher que foi falar algumas palavras nessa convenção, tá? E ela era uma escrava emancipada.
Muito interessante o discurso que ela deu. E aqui, olha o que a pessoa que está escrevendo fala, né? É impossível transferir para o papel ou transmitir de maneira adequada o efeito que ela produziu na plateia. Então, a maneira como essa pessoa colocou as palavras que ela quis colocar, a ideia que ela quis passar, foi uma coisa assim impossível de colocar com palavras, mas mesmo assim ela tentou colocar com a grande simplicidade que essa mulher colocou o que ela colocou. Então, aqui começa toda a mensagem dela, né, o discurso que ela fez nessa convenção. E veja bem, isso daqui é de 1851, isso daqui é um dado muito importante. Quando vocês leem um texto, as duas primeiras informações que vocês têm que ler é título e fonte, tá? Então, o título vai te dizer a ideia principal do texto, e a fonte vai te dizer de onde ele foi retirado, de quando ele é e quem escreveu. Por incrível que pareça, isso são informações importantes, porque o quando, ele te dá um contexto histórico desse texto. Por exemplo, aqui, 1851. Isso daqui é uma época ainda de escravidão, né? Onde ainda os negros não tinham direitos. Então, isso daqui é muito importante. E é um congresso, uma convenção, onde está falando dos direitos das mulheres. Então, aqui era uma mulher negra, uma escrava emancipada, falando na Convenção dos Direitos das Mulheres. Quer dizer, uma situação totalmente, né, diferente para a época. 21. In general terms, it's absolutely correct to say that the text was written. Então, lendo o texto, o que é correto afirmar? Que esse texto foi escrito by a person who gave a speech, pela pessoa que deu esse discurso? Não, porque aqui no começo ela já diz que é impossível transferir para o papel ou transmitir a ideia adequada do efeito que ele produziu na plateia. E daí ela diz assim, ó, ela veio para a plataforma, quer dizer, ela veio em direção à plataforma, ao palco, né? E se dirigiu ao presidente ou à presidente, né, da sessão ali da convenção, e disse com grande simplicidade, ela, né, essa escrava, eu vou chamar pelo sobrenome, tá? A Miss Truth. Então, quer dizer, não é ela que está escrevendo, né? Então, essa não. Por uma pessoa que ouviu o discurso, provavelmente. Por uma mulher, vamos lá na fonte. Robinson, lembre que vem antes o sobrenome, M. O nome começa com M, mas a gente não sabe se é mulher ou homem. Não diz. Então, não dá para saber. No século XVIII, ai, 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 né? Como é que a gente vê século? 1851 é século XIX. Não é século XVIII. Cuidado para não se enganar, né? As aulas de história. Não, é século XIX. Foi escrito na Bíblia? Não, né? É porque ela menciona muitas analogias aqui com a Bíblia, tá? Ela fala de Jesus, ela fala de Lázaro, né? A questão das mulheres que acompanhavam Jesus, ela fala da questão do direito das mulheres, né? Então, ela menciona muitas passagens em que as mulheres aparecem na Bíblia junto com Jesus, tá? Então, mas não está na Bíblia esse texto, esse discurso dela. Então, aqui é a letra B, uma pessoa que ouviu o discurso. Considere as afirmações. A Miss Truth, o discurso da Miss Truth, foi facilmente transcrito pelo autor ou pela autora? Facilmente não, né? Porque ele diz ou ela diz que é impossível transferir para o papel. Então, essa é errada. Já eliminei a número 1, então já elimino a A e a B. O autor concorda, ou a autora, porque aqui eu não sei o gênero, né? Com as palavras da Miss Truth? Sim. Eu acredito que sim, né? Não que ela concorda, mas também não discorda. Mas como a 2 aparece em todas aqui, é porque ela está certa. A Miss Truth believed men and women should not have equal rights. Não, ela acredita que tem que ser igual. A 3 está eliminada. E a 3 está eliminada. Então, a quarta é a correta. 2 e 4. Miss Truth used a few analogies. Ela usou analogias da Bíblia para
para, como é que a gente diz? Para argumentar, né? Para sustentar o seu argumento. Então, a 2 e a 4. As questões 23 e 24 devem ser respondidas olhando ou observando a seguinte frase do texto. Veja bem, isso é uma maneira deles pedirem gramática disfarçada de interpretação de texto, tá? Porque essas primeiras perguntas foram interpretação pura e básica, mas agora essa maneira aqui de você colocar uma frase e as perguntas que vêm agora não é interpretação. Essa pergunta aqui é gramática. Quer ver, ó? Você tem aqui a frase: One of the most unique and interesting speeches of the convention was made by... eu não vou arriscar ler porque eu acho que é francês, né? Truth, an emancipated slave. Without any other change added to the sentence, the clause an emancipated slave could be preceded by. Então, veja bem, eu poderia colocar aqui na frente de an emancipated slave qual desses segmentos aqui sem mudar o sentido da frase. Uma escrava liberta, emancipada, né? Primeiro que está se referindo a uma pessoa. Então, não poderia ser which is, porque which é para objetos e animais. Eu tenho uma vírgula. A vírgula indica o quê? Non-defining relative clauses, né? Non-defining. Non-defining, eu não posso usar that, entre vírgulas, tá? Então, não pode ser o that. Whom, se ela fosse o objeto da frase. No caso aqui, ela é o sujeito, porque eu tenho uma voz passiva, né? Was made by, então indica que ela era o sujeito na voz ativa. Então, não pode ser o whom. E whose, porque indica posse. Eu não tenho aqui one of the most, não tem uma relação de posse aqui, né? Cujo era uma, não, é who is, né? Que é uma escrava liberta. "24. The word whole-souled is the clause, in the clause, her whole-souled earnest gesture can be defined as." Então, esse whole-souled aqui, que é uma palavra composta, e está nessa frase aqui, her whole-souled earnest gesture, pode ser definida como, bom, aqui eu tenho um sintagma nominal, né? Tenho aqui, ó, o substantivo, o determinante e os modificadores, que no caso são adjetivos, tá? Então, o determinante é um pronome possessivo, o núcleo vai ser sempre um substantivo, né? E aqui eu tenho os modificadores, que são adjetivos. Então, como que eu posso classificar esse whole-souled, tem o ED, né? Aqui. É um substantivo composto? Na verdade, aqui ele é um adjetivo, né? Principalmente por causa desse ED. Ele é um adjetivo. É um adjetivo negativo? Não, não é negativo, tá? Ele não é negativo. O whole-souled não é negativo. Deixa eu ver se eu não lembro o significado, tenho a impressão que eu procurei. É de toda a alma, de alma completa, cheia. Daí eu tenho assim, ó, nessas duas, positive attributive adjective ou predicative adjective. Qual que é a diferença de um e de outro? Então, se eu colocar a frase assim, ó, a blue car is in front of my house. Uma frase bem idiotinha, né? E that car is blue. Opa, blue. Então, no caso aqui, eu tenho blue como adjetivo, tá? Quando o blue está antes, ou melhor, quando o adjetivo está antes do substantivo, assim, ó, ele é atributivo,
tá? Ele está atribuindo ao substantivo uma qualidade e ele está junto com ele. Predicativo é quando ele está depois do verbo de ligação, tá? Então, ele seria um adjetivo predicativo. Então, ele é positivo, mas ele está antes, ele faz parte do sintagma nominal, né? Ele está antes do substantivo, então ele é atributivo, tá? Essa é a diferença do atributivo e o predicativo. Ó, questions 25 and 26 must be answered by looking at the following sentence from text 1. Mesma coisa. Isso daqui é gramática disfarçada de interpretação. May I say a few words? Então, quando ela pergunta lá no texto para a presidente da convenção, may I say a few words? We may keep the sentence grammatically correct by substituting may for. Então, manter gramaticalmente correta essa frase. Eu posso substituir may pelo quê? Did não, né? Should também não. Need também não. Must também não. Permissão. O único aqui que eu posso falar em permissão é o could, né? E que continuaria educado, né? Então, could. Could I say a few words? Ainda nessa pergunta, may I say a few words? Vou deixar assim. We may keep the sentence grammatically correct by substituting words for. Então, agora na hora de substituir words, o que ela poderia usar? O que eu tenho que pensar? Que eu tenho a few aqui, ó. A few é poucas palavras, né? Poucas ou poucos, plural. Ou, para quem gosta, para substantivos contáveis, né? Então, eu tenho que pensar que no lugar de words, eu vou ter que ter alguma coisa no plural. Contável no plural. Information, porque é incontável, assim como words, não, já começou errado, porque information é incontável e words é contável, então essa não é. Information, já nem vou ler porque não existe, information no plural. Stuffs, porque é incontável, como assim stuffs incontável? Já está no plural, como é que vai ser incontável, né? Não fecha aqui. Thing, mas está no singular. Porque é contável no singular, tá exatamente igual words, mas words está no plural, então não pode ser. Tem que ser no plural. Things. Ah, agora sim. Things. May I say a few things? Porque é contável, tá no plural, exatamente igual words. Agora fechou. Questions 27 and 28 must be answered by looking at the following sentence from text 1. Gramática disfarçada de interpretação. I have as much muscle as any man and can do as much work as any man. If you were to report what Miss Truth said instead of direct quoting her, you would say that. Então, se a gente tivesse que passar essa frase que ela falou para o discurso indireto, como ficaria? Lembrando que discurso indireto eu sempre volto um tempo no passado, como se eu voltasse um degrau, tá? Então, do have eu vou passar para o had e do can eu vou passar para o could. E sem esquecer que eu tenho que mudar o sujeito para she, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Então, she said começa certo. That she had tá certo. She could, não. Essa já não é. She said that she had, não. É um had só que a gente quer. Então, essa não. She said that she had and she could. Essa daqui fechou. Vamos conferir as outras só. She spoke, não. She told that, não. Tá? Não pode. Todo tem que ter uma pessoa depois, um objeto, um pronome objeto, né? She told me, she told us, she told them, tá? E aqui eu tenho she has, não pode. Dizendo isso, by saying that, Miss Truth meant, ela quis dizer o quê? O que ela quis dizer quando ela diz I have as much muscle as any man and can do as much work as any man? O que ela quis dizer com isso?
que as mulheres podem trabalhar tanto quanto mais do que os homens, aqui eu tenho um comparativo, né? Mais do que os homens, porque elas são mais fortes? Não. As mulheres podem trabalhar o mesmo que os homens, porque elas são strong, elas são igualmente fortes. Não podem trabalhar o mesmo que os homens, porque elas não são tão fortes. Elas devem trabalhar menos que os homens, porque elas são mais fracas. Deveriam trabalhar o mesmo que os homens, porque elas são mais fortes que os homens. Não, ela prega a igualdade, né? Ó, só de você vir aqui e ver o as, né? Comparativo de igualdade. Questions 29 to 31 must be answered by looking at the following sentence from text 1. Vocês viram, né? Que é tudo gramática disfarçada de interpretação, né? I have, eu acho que é plowed, and reaped, and husked, and chopped, and mowed. Mow the lawn, é cortar a grama, né? And can, não lembro direito a pronúncia aqui. And can any man do more than that? Então, quer dizer, ela é arar a terra, semear, colher, cortar, enfim, todos esses trabalhos aqui, carpir, cortar a grama, enfim, o mato, né? Eu só não lembro a ordem deles, mas esses verbos são todos relativos a isso daqui. Eu devo ter traduzido em algum lugar aqui quando eu estudei a prova para fazer, mas eu não, aqui. É lavrar, plow é lavrar, colher, husk, eu encontrei como descascar, chop é cortar, e mow é de cortar grama, mato, né? Aparar a grama, o mato, enfim. Mas o que interessa aqui é saber que eles são verbos regulares, tá? Então, we may say that the verbs Miss Truth uses are, viu? Que eu falei, precisa saber que eles são verbos regulares e que você está usando no present perfect. Então, are connected through their grammatical meaning, because they're from completely different lexical contexts. No. Connected through their lexical meaning, and we cannot determine which verb tense they... Não, a gente pode determinar em que tempo verbal eles estão, né? No present future tense, não, present future me poupa, né? Não tá. Present perfect tense, because she starts with I have plowed, and then omits the auxiliary in the sequence. Gostei dessa. In the simple past, não, simple past não, né? Tá no present perfect, tem o have, mesmo ela omitindo aqui o have, ó, ele continua, tá? Implícito, a gente sabe, porque ele tá aqui com o primeiro verbo, depois eu não preciso ficar repetindo, tá? 30. About the use of ED made by Miss Truth. Identify the correct and incorrect items. Então, sobre o uso do ED nesses verbos. Ela usa o ED arbitrariamente, quer dizer, da maneira que ela quiser? Não, né? A gente não usa o ED da maneira que a gente quer. Para indicar como é que a gente diz? Que a ação está completa, que as ações estão completas. Você não usa o ED para dizer que as ações estão completas, né? Ou usa? Depende do tempo que você está usando esse ED. Vamos ver as outras. Essas palavras terminam em ED porque eles marcam o aspecto perfeito dos verbos. E essas palavras terminam em ED porque elas são adjetivos. Não, elas não são adjetivos, então essa daqui é incorreta. Então, sabendo que essa daí é incorreta, eu vou eliminar a C, eu vou eliminar a E. E sabendo que a primeira é incorreta, eu vou eliminar a A e eu vou eliminar a D. E eu vou ficar com a resposta que é a D. Confere? Confere. Não, peraí. D, confere. Então, aqui é certa e aqui é certa. Ela usa para indicar que a ação está completa. Sim, o tempo perfeito, porque está no present perfect, né? Fecha, tá certo. Eliminação, né, gente? Quando a Miss Truth escolhe usar o can, and can any man do more than that? She does it because. Por que ela escolhe o can aqui? Lembrando, can é habilidade física, né? Capacidade física ou intelectual. E raramente, assim, ele pode ser usado como possibilidade, né?
quando for assim uma quase certeza que você tem de algo. Mas a essência dele, digamos assim, é habilidade, tá? Capacidade. Eu posso fazer, eu sei, eu consigo fazer tal coisa. Então, por que ela escolhe o can aqui? And can any man do more than that? It's an informal situation and would be too formal? No. She knows men will never do what she does. No. She wants to question men's ability to do more than she does. Exatamente, ela está desafiando. Ela quer saber se os homens têm a capacidade de fazer mais do que ela faz, quer dizer, porque ela está se igualando, ela está dizendo, eu faço a mesma coisa que qualquer homem faz, porque ela é uma ex-escrava. Então, assim, uma escrava emancipada, não sei se está certo falar ex-escravo, mas enfim, ela era uma escrava emancipada, liberta. Então, ela fazia qualquer trabalho que qualquer outro homem fazia. Então, ela estava questionando, eu fiz tudo isso, e será que algum homem consegue fazer mais do que eu? Então, com certeza é essa. Ela está pedindo permissão? Não. Ela está falando sobre o que ela fez no passado? Não, ela está questionando se algum homem tem capacidade de fazer mais do que ela fazia, né? Questions 32 and 33 must be answered by looking at the following sentence from text 1. Well, if a woman upset the world, do give her a chance to set it right side up again. Essa frase é boa, né? Bem, se uma mulher acabou com o mundo, estragou o mundo, então dê a ela a chance de consertar ele de novo, né? Acho que é um trecho que ela fala sobre Eva, né? Que joga uma culpa da Eva, do pecado original, né? Então ela diz, bom, se uma mulher estragou o mundo, então dê a chance para a mulher consertar ele de novo, né? The use of well in the beginning of the sentence is a very common feature of cohesion. Eu nunca sei falar essa palavra, tenho que procurar depois. In spoken discourse and is usually used for. Então, para que ela usou well aqui? Geralmente, para que a gente usa well? Para amenizar e corrigir? Geralmente se diz well, né? Eu acredito que sim. Gaining time, com certeza, né? Você fala para ganhar tempo para pensar, né? Well, tem o filme da Malévola, o primeiro filme da Malévola, né? Que ela entra lá no, acho que é no batizado da Bela Adormecida, né? Que ela chega e diz, well, well, well. Ai, eu adoro aquela parte. Adoro Malévola. Então, aqui, referring to your own expectations, não. Indicating you don't need any help, nada a ver, né? 1 e 2, 1 e 2. É pelo corretivo aqui bate, né? Qual que é essa? 32, 1 e 2, fechou. O uso do do aqui, ó, na frase, porque é uma afirmativa, né? Do give her a chance, né? Ou a gente colocaria só give her a chance, né? Imperativo. Por que ela colocou o do aqui? Correct, because do is a present simple tense auxiliary and must be used. Não, ele não deve ser usado em todas as frases, né? A gente sabe que ele só é usado em negativas e perguntas. Do e does pode ser usado nesse caso, não. Só o do. Porque ele adiciona, acrescenta ênfase ao imperativo. Ele está acrescentando um ênfase. Dê a ela a chance, né? Não é errado, tá certo? Não devia ser o does, é o C. E 34, 35 must be answered looking by the following sentence. And how came Jesus into the world? Through God who created him and the woman who bore him. Ela estava falando, né? E como Jesus veio ao mundo? Através de Deus que criou ele e a mulher que pariu ele, né? Looking at the verb come into above, it's correct to say that. Então, observando o verbo come into, é correto dizer que o quê? Come into é um phrasal verb, né? Não é um prepositional verb. Na verdade, essa história de prepositional verb e phrasal verb tem muita discussão. Tem professores que nem consideram prepositional verb, consideram só phrasal verb, né? Tem uns que consideram a existência dos prepositional verbs. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Quem considera os prepositional verbs, eles dizem que phrasal verbs são aqueles quando o verbo e a preposição ou o advérbio mudam totalmente o sentido, eles não têm um sentido literal, você não consegue deduzir o sentido literal. E o prepositional verb
é quando o verbo e a preposição, ou a partícula adverbial, eles têm um sentido literal. Você consegue deduzir pelo sentido. Então, alguns gramáticos dizem que existem, outros não aceitam, dizem que é só phrasal verb. Eu, sinceramente, não sei o que dizer para vocês. Eu sempre aprendi só phrasal verb também. Depois, quando eu fui ensinar, que eu aprendi que existe essa linha dos prepositional verbs, tá? Então, eu considero que come into um phrasal verb, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos deixar essa informação de lado e ver se a gente consegue responder sem precisar disso. Into may function as adverb, particle, and it's transitive. Sim, o come into é transitive. Então, intransitive, ele não é. Você surge em algum lugar. Intransitive, não. As duas que dizem prepositional verb dizem transitive. Tá? Então, aqui fica qual? Into never functions como... Não, o into não é que ele nunca é uma preposição. O into é uma partícula adverbial, mas às vezes ele é preposição. Então, é a letra A, tá? Vai ter gente criticando que eu vou muito direto, né? Que eu estou eliminando. Mas, gente, lembrem, eu estou ensinando vocês a não perderem tempo no concurso, tá? Aula de gramática é outra coisa. Aula de gramática eu vou fazer um curso. Se vocês quiserem, me sigam lá no Insta para saber. Aqui é como não perder tempo no concurso. It's correct to say that an and through in the sentences above are used respectively. Respectively. Above não, né? Aqui, né? And how, então eu preciso analisar o uso desse and e desse through. Vamos ver aqui. A gente já sabe que essa daqui, né? É o corretivo. As an inferential connective, because it means as a result, through God, and the preposition of non-physical relations, because it refers to God as a means. Através de Deus, né? Então, como um meio, faz sentido. Preposition of space, não tem preposition of space ali. But, preposition of time, intensity, não. Também não se refere à onipresença de Deus, né? Então, realmente, aqui até por dedução seria a letra D. Eu paro aqui na 35, porque a partir da 36 já vai entrar a questão de metodologias. Apesar da prova das questões estarem em inglês, eu não respondo, porque você tem que ter conhecimento, né, da literatura, que eles vão falar de publicações, de livros, de artigos, né, e eu não tenho esse conhecimento, então eu não vou responder, tá? Mas se alguém quiser, eu tenho as questões aqui, eu posso mandar para vocês, só me chamar lá no WhatsApp que eu mando, tá bom? Então, peço para vocês que não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Me seguir lá no Insta também para ver as novidades em relação aos cursos que eu vou fazendo aí no decorrer das férias que eu vou postando aí e também as dicas em inglês, tá bom? Obrigada, gente, por quem me acompanhou até aqui no final do vídeo and see you next time. Bye, bye.